Olá pessoal, aqui é o Gabriel do blog do Labemos e esse vídeo apresenta brevemente o contexto histórico e intelectual de surgimento da sociologia. A palavra sociologia emerge da junção entre dois radicais, o radical romano socios, que se refere à sociedade, mais especificamente às sociedades humanas, ainda que seres humanos não sejam os únicos animais a viverem em agrupamentos sociais complexos. O outro radical é o radical grego logos, que nesse caso significa exame racional, ou mais especificamente, estudo científico. Sociologia, nesse sentido, é a disciplina intelectual que procura estudar cientificamente as sociedades humanas. Esse projeto intelectual é relativamente recente do ponto de vista histórico, ele emerge ali no século XIX, ao mesmo tempo como um produto histórico e como uma resposta intelectual às transformações que deram origem à sociedade moderna. O termo sociologia foi criado pelo pensador francês Auguste Comte, que subordinou a sua ideia de sociologia ou física social a um sistema filosófico mais amplo conhecido como positivismo, mas a sociologia como disciplina intelectual é uma empreitada coletiva. Ela resulta da iniciativa de uma multiplicidade de pensadores e pensadoras que buscaram levar adiante esse projeto de uma ciência da vida humana em sociedade. E esse projeto intelectual de produzir uma ciência da vida humana em sociedade permanece conosco até hoje. Em larga medida, a sociologia se distingue de outras modalidades de discurso sobre o mundo social em função dessa aspiração à cientificidade, em função da tentativa de produzir uma apreensão da vida societária e de fenômenos sociais particulares que seja ditada pelas diretrizes intelectuais do método científico. Isso é importante na medida em que basta abrir um jornal ou uma revista, basta assistir ao noticiário televisivo, ou basta conversar com outros membros da sociedade em que a gente vive, para que a gente tenha acesso a crenças e representações sobre a vida em sociedade em geral e sobre fenômenos sociais particulares: trabalho, desemprego, economia, religião, gênero, sexualidade, violência urbana, tráfico de drogas e assim por diante. O que distingue a sociologia do discurso jornalístico ou televisivo ou do chamado senso comum, esse conjunto de representações que a gente possui sobre a vida social, pelo mero fato de fazer parte dela, o que distingue a sociologia dessas modalidades de discurso é justamente a sua intenção científica, a tentativa de desenvolver teorias, métodos e conceitos que permitam uma apreensão científica do mundo social, e isso significa uma apreensão mais precisa, rigorosa, aprofundada e multidimensional do que aquela disponível no senso comum, no jornalismo e em outras formas de discurso sobre a vida em sociedade. O criador do termo sociologia, Auguste Comte, tendeu a pensar que a sociologia seria tanto mais científica quanto mais se aproximasse, na sua lógica e nos seus métodos, de ciências da natureza como a física, a química e a biologia. Essa tentativa de tornar a ciência do mundo social tão próxima quanto possível das ciências da natureza aparece em outras figuras influentes na sociologia e nas ciências sociais em geral. É o caso de Durkheim, é um caso de Marx e Engels, pelo menos em certos momentos das suas obras, e assim por diante. No entanto, desde cedo e sobretudo a partir de uma tradição alemã a qual pertenceu Max Weber, diversos autores vão compreender a cientificidade da sociologia em termos distintos. Vão enfatizar que a sociologia é um conhecimento científico, mas que ele possui diferenças fundamentais, por vezes radicais, em relação ao chamado conhecimento científico natural. Essa é uma questão para outro vídeo. O que importa levar em consideração é que esse projeto intelectual de uma ciência das sociedades humanas emerge a partir de uma série de condições. A gente poderia dizer que a sociologia é tanto um produto histórico da modernidade, quanto uma resposta intelectual à modernidade. E modernidade, nesse caso, é um termo que tem um significado técnico no discurso sociológico. Ele não se refere somente a um marco temporal ou a uma época histórica, ele se refere a um tipo de sociedade, a toda uma configuração social e institucional, nascida lá na Europa Ocidental
dos séculos XVIII e XIX, porém tornada global no seu impacto, no seu alcance e na sua influência, inclusive em função das diversas iniciativas colonialistas e imperialistas capitaneadas por essas sociedades da Europa Ocidental ou da chamada Euroamérica ou Atlântico Norte, se a gente quiser introduzir os Estados Unidos nessa história. Uma reflexão sobre a modernidade é importante porque a gente ainda vive sob a influência de diversos dos seus parâmetros institucionais e tendências de desenvolvimento. A gente está falando de sociedades urbanizadas, industrializadas, marcadas pelo desenvolvimento tecnológico acelerado, capitalistas, organizadas em estados nacionais, burocratizadas, relativamente secularizadas, no sentido de que a religião não desapareceu, mas foi mais ou menos expurgada de certos dos seus ambientes institucionais, e assim por diante. E já se tornou costumeiro, mas é um esquema analítico útil, pensar a emergência da modernidade, a configuração social a qual a sociologia responde, como produto de uma tripla revolução. A Revolução Industrial, a Revolução Política, simbolizada por vezes pela Revolução Francesa, e a Revolução Científica ou Iluminismo no sentido amplo da palavra. Esse esquema analítico ele serve para que a gente pense as condições multidimensionais de emergência da sociedade moderna. O termo Revolução Industrial serve para condensar uma série de transformações nos âmbitos tecnológico e socioeconômico. A gente está falando, é claro, do industrialismo como desenvolvimento tecnológico acelerado dos meios de produção, tornaram possível um aumento gigantesco da produtividade e uma transformação muito significativa do meio físico em função do controle técnico de processos naturais pelos seres humanos, mas a gente está falando também do capitalismo na sua forma especificamente moderna, como um regime baseado na economia de mercado e no trabalho assalariado. Por certo, textos que tratam do contexto de surgimento da sociologia, como é o caso do capítulo 1 do livro O que é Sociologia, do Carlos Benedito Martins, vão tentar mostrar todo um conjunto de turbulências socioeconômicas associadas ao nascimento do capitalismo industrial. Não só o desenvolvimento tecnológico transformava muito rapidamente a experiência que os indivíduos tinham do seu ambiente material, mas o capitalismo significou uma reorganização radical da vida socioeconômica, por exemplo, com a expulsão de vastos setores da população do campo, que é levada a trabalhar nas cidades em troca de um salário em condições econômicas de extrema penúria. O capitalismo industrial, nos seus primórdios, foi caracterizado por esse paradoxo que Marx e outros autores vão tentar explicar, um paradoxo em que, por um lado, há um aumento da produtividade geral, da riqueza coletiva em função do desenvolvimento tecnológico dos meios de produção. Por outro lado, boa parte da população vive em condições miseráveis em função de um hiato na distribuição dessa riqueza coletiva, com uma boa parte da riqueza sendo apropriada por uma minoria de empresários capitalistas, que os marxistas vão chamar de burguesia, enquanto boa parte dos trabalhadores industriais vivem em condições miseráveis porque uma porção significativa da riqueza que eles contribuem para produzir é expropriada deles por empresários capitalistas. Obviamente, essa visão marxista pode ser complexificada e ela não é a única interpretação sociológica dos primórdios do capitalismo industrial, mas para a gente é suficiente tratar da Revolução Industrial como esse conjunto de transformações que articulam o domínio tecnológico e o domínio socioeconômico. No plano político, a gente costuma tratar da Revolução Francesa menos como um evento particular, um conjunto particular de eventos históricos, e mais como uma espécie de marco ou símbolo do nascimento do Estado moderno. Por vezes, a Revolução Francesa entra nessa história sobre o contexto de surgimento da sociologia como símbolo de transformações de cunho jurídico e político, essas transformações associadas a uma forma especificamente moderna de Estado. Um Estado que é, por exemplo, como diz o Weber, burocratizado ou racionalizado no seu funcionamento. Essa ideia quer dizer várias coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, um Estado que é uma ordem nomocrática ou Estado de direito, mais simplesmente, um Estado
cuja atuação é regulada por essas normas impessoais e abstratas associadas ao direito formal. O próprio direito vai se expandindo na sua capilaridade, na sua penetração em diferentes domínios da vida social. Esse é um Estado que também se complexifica em função dessa burocratização e passa a ser composto por um corpo imenso de funcionários cuja conduta também é especializada e regulada por normas impessoais e abstratas. Um Estado que é em significativa medida secularizado, não no sentido de que abole a religião, mas que passa a se legitimar e atuar sem a referência a princípios religiosos, um Estado laico, e em princípio um Estado que encarna de modo mais ou menos imperfeito ideais democráticos, ideais associados a um governo do povo. É claro que tem uma longuíssima história a respeito tanto dos hiatos entre os ideais democráticos encarnados pelo Estado e a realidade efetiva do seu funcionamento, quanto a respeito do que significava essa noção de um Estado democrático. Por exemplo, com o desenvolvimento dos direitos civis, direitos relativos à proteção do indivíduo frente ao Estado, direitos políticos que dizem respeito ao direito de cidadãos a influenciarem os rumos políticos da coletividade a que pertencem através de atos diversos, por exemplo, o voto, mas também a opinião em uma esfera pública, e finalmente os chamados direitos sociais, que tem a ver com o Estado garantindo certas condições socioeconômicas mínimas, por exemplo, de saúde e educação, sem as quais os indivíduos não poderiam exercer seus direitos políticos. Toda essa história tem a ver com um conceito que é também central ao Estado moderno, que é aquele de cidadania. O que importa para nós nesse vídeo é enfatizar que esse conjunto de transformações tecnológicas, econômicas, jurídicas, políticas e sociais radicais tornaram a sociedade daquele momento do século XVIII e XIX um problema ou um enigma. Então, uma das fontes fundamentais para o surgimento da sociologia é justamente essa fonte, ao mesmo tempo existencial e política, por assim dizer, o fato de que a sociedade se transformava radicalmente, o fato de que as raízes e os rumos dessas transformações não eram de fácil apreensão, o fato de que a sociedade se tornava uma espécie de enigma que precisava ser decifrado. E não um enigma puramente intelectual, mas certamente um enigma existencial, político e prático, na medida em que os próprios sociólogas estavam imersos nessa sociedade que eles buscavam diagnosticar. E justamente na tentativa de dar sentido às turbulências econômicas, políticas, tecnológicas, culturais, jurídicas associadas à Revolução Industrial e à Revolução Política, é que entra o terceiro conjunto de condições associadas ao surgimento da sociologia, que é aquele capturado pelo conceito de revolução científica ou iluminismo no sentido amplo. Assim como a gente fez com a Revolução Francesa, o que mais importa quando a gente trata de iluminismo em relação à emergência da sociologia é enfatizar um processo de racionalização cultural ou racionalização das visões de mundo. Aquilo que num registro particular a gente poderia aproximar ao conceito weberiano de desencantamento do mundo, sobretudo na sua versão mais recente, associada não só às chamadas religiões monoteístas, mas ao desenvolvimento da ciência e do saber científico. A ideia básica é uma substituição crescente de modos de explicação do mundo por vias místicas, mágicas, sobrenaturais e ou religiosas, uma substituição desses modos de explicação por modos de explicação da realidade, calcados na observação, no teste, na ciência e na razão. Obviamente, a gente poderia fazer um curso inteiro sobre o significado problemático e controverso dessas noções, mas a transformação geral é bastante nítida e ela envolve no estudo da natureza justamente uma substituição de explicações religiosas por explicações que tratam a natureza como um conjunto de entidades e mecanismos impessoais. Um físico explica as leis da gravitação sem ter de apelar à intenção
de uma atividade. O mesmo vale para reações químicas, no caso da química, e o mesmo vale, por exemplo, para a dinâmica da evolução das espécies, segundo o retrato formulado por Charles Darwin na biologia. E, na verdade, esse sucesso do método científico na explicação de fenômenos naturais serviu de inspiração a uma série de pensadores que se colocaram a pergunta por que não aplicar as diretrizes intelectuais desse modo de conhecimento que rendeu tantos frutos cognitivos no estudo da natureza, no estudo de sociedades humanas. A gente vai ver uma vez mais que boa parte das controvérsias na sociologia dizem respeito às diferenças entre um físico ou uma física estudando fenômenos naturais e uma socióloga ou sociólogo estudando criaturas dotadas de vida e consciência interior, como é o caso dos seres humanos, mas de qualquer maneira essa inspiração geral de um conhecimento científico do mundo social certamente ainda se vale do prestígio intelectual das ciências da natureza, um prestígio que não é só estritamente epistemológico, ou seja, que vale somente no plano estritamente cognitivo e intelectual, é um prestígio prático na medida em que o avanço do conhecimento científico significou um aumento enorme no controle tecnológico prático de processos naturais. E a gente vê como as diferentes dimensões da sociedade moderna se articulam. A Revolução Industrial e o desenvolvimento tecnológico se articula intimamente com o avanço do conhecimento científico natural. E assim como a ciência natural ganha muito da sua legitimidade em função das suas realizações tecnológicas, das realizações tecnológicas que ela possibilita, desde meios de transporte mais rápidos até remédios e vacinas, uma boa parte de cientistas sociais vão tentar também pensar uma ciência do mundo social como um instrumento valioso de ação prática e política sobre a vida societária. Não necessariamente em um sentido tecnológico parecido com aquele do conhecimento da ciência da natureza, mas de todo modo a ideia de um conhecimento científico como uma ferramenta de intervenção prática sobre a vida social, política, econômica, etc. Essa ideia sempre foi extremamente atraente para diversos dos fundadores e fundadoras da ciência social e diversos dos seus clássicos, que é como a gente chama aqueles pensadores do passado que continuam a falar a nós com uma voz que soa contemporânea e relevante para pensar os problemas do mundo atual. Nesse sentido, a gente tem um esqueminha básico para pensar a emergência da sociologia em um contexto em que transformações econômicas e políticas associadas à Revolução Industrial e à Revolução Francesa tornam a sociedade algo problemático, se torna necessário explicar a diferença entre o ontem e o hoje, se torna necessário explicar as raízes e os rumos daquelas transformações radicais, a sociedade se torna um enigma, algo que precisa ser decifrado. A ciência aparece no radar intelectual desses pensadores como uma das ferramentas mais poderosas para a decifração dos enigmas da vida social, tal como, por exemplo, Darwin haveria decifrado os mistérios da natureza ou Newton os mistérios do mundo físico. Uma vez mais, esse é um esqueminha simplificado. Por definição, todo assunto do qual a gente trata na sociologia poderia se desdobrar em um livro enorme ou em outros vídeos. Por hora eu fico por aqui. Espero que essa aula tenha sido útil, caso tenha despertado seu interesse. Dê uma checada lá no blog do Labemos, onde tem muito material para aqueles de vocês interessados em sociologia, mas também em ciências humanas de maneira mais geral. Até a próxima.